Olá, o meu nome é Karen de Andrade, eu sou pesquisadora de doutorado no Departamento de Teoria Literária do IEL. Eu sou uma filha da casa, eu me graduei em estudos literários e fiz o mestrado pelo mesmo departamento. Eu sou orientanda da professora Helena Bugioni e do professor Alfredo Melo e sou membro participante do Caliban, que é o Centro de Pesquisa em Estudos Pós-Coloniais e Literatura Mundial do IEL também. Antes de tudo, gostaria de agradecer à professora pelo convite para falar um pouco do meu objeto de pesquisa, do autor que eu trabalho, e dizer que é um enorme prazer poder compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu tenho feito no doutorado. Eu gostaria de começar falando da minha trajetória, vou tentar ser sucinta, e para que vocês entendam como que eu cheguei em tal objeto de pesquisa. Como eu disse, eu me formei no IEL, e na época em que eu me graduei, não havia nenhum professora especialista em literaturas africanas. Então, eu tive essa grande deficiência no meu currículo. Quando eu me formei, eu fui morar em São Paulo e fui trabalhar numa editora de literatura marginal periférica chamada Litera Rua. E foi um grande choque, pois na editora eu tive contato com textos contemporâneos, que eu não tinha visto muito na graduação, tinha lido mais autores mortos. E pela primeira vez eu pude conhecer também uma produção nacional e fora do eixo acadêmico. Então foi muito bacana assim, ter trabalhado com autores vinculados ao hip hop, à arte urbana. Trabalhei também com biografias, então foi uma experiência completamente nova e que me abriu muitos horizontes. A partir desse trabalho na editora, eu me interessei em ler autores contemporâneos e cheguei na Chimamanda. Ela estava fazendo muito sucesso na época devido à música da Beyoncé, Flawless, e tinha aquele discurso dela sobre o feminismo, e fiquei bem curiosa de saber quem era essa autora, mulher, negra, e nigeriana, e fui atrás. Então, eu li algumas obras dela, as que tinham sido lançadas até então. Estava bem naquele momento do boom de traduções de autoras africanas, do feminismo e tudo mais. Então, eu tive muita sorte. A partir da Chimamanda, eu fui ler a Paulina Chiziane, depois eu li Mia Couto e outros autores, e fiquei bastante empolgada de ver essa produção tão rica e que eu não tive a chance de conhecer dentro da academia. A partir da Chimamanda, eu também tenho contato com Chinua Achebe, que é um autor Igbo nigeriano, e ele é um dos mais importantes desse momento pós-colonial, porque ele escreve um dos romances de fundação, chamado Things Fall Apart, ou O Mundo se Despedaça, que é traduzido em mais de 50 línguas. E foi muito impactante ter lido sobretudo ele, pois ele escreve do ponto de vista do africano, do nigeriano, nesse processo de violência colonial. Nisso eu voltei para a Unicamp, entrei no mestrado, resolvi trabalhar com teatro, que é um tema que eu gosto muito, estava trabalhando com teatro italiano do Renascimento. Eu pesquisei Ludovico Ariosto e traduzi uma peça dele e fiz um estudo crítico na minha dissertação. E chegou um determinado momento que eu tive que pensar num projeto de doutorado. Eu sabia que eu não queria continuar com literaturas europeias, até porque eu estava num processo também de decolonizar o meu pensamento, de pensar em diáspora africana enquanto mulher negra, enquanto acadêmica, intelectual. Então, eu pensei em trabalhar com teatro. Aí veio um grande choque, pois eu me dei conta de que eu não conhecia nenhum autor. No continente com 54 países, a gente não lembra de nenhum autor ou não conhece, é muito grave. Quando a gente fala em Europa,
ou Estados Unidos, a gente já pensa em Beckett, a gente pensa em Shakespeare, Garcia Lorca, Chekhov, entre outros autores. Eu não sabia nenhum nome de nenhum autor africano. E isso me deixou muito triste e muito pensativa. E eu precisava ir atrás disso, porque eu decidi naquele momento que seria um autor africano e seria teatro. Que também não é tão falado na academia, né? Teatro africano, ele tá em alguns nichos, mas a galera das cênicas estuda teatro africano. Ou, melhor dizendo, teatros africanos, porque são muitas tradições. Aí eu cheguei no Olho Shoinka, que foi o primeiro africano a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, em 86, um ano antes do meu nascimento. E fiquei muito estarrecida por perceber que não haviam traduções da obra dele para o português, nem para o português do Brasil. Então, eu descobri apenas uma peça chamada O Leão e a Joia, que é uma das peças mais populares, mas não é uma das obras-primas dele, porque ele tem muitas obras-primas. E ele tem um romance também publicado em português, publicado em Moçambique, chamado Os Intérpretes, que tem na nossa biblioteca. Quem tiver curioso, pós-pandemia, pode dar uma procuradinha lá. Que também é uma obra-prima que se equipara a Faulkner, que se equipara a James Joyce, pelas inovações linguísticas, pelo uso do inglês nesse livro, mas também não é traduzido aqui, a gente mal conhece, né? Aí eu fui ler algumas obras em inglês dele, algumas peças no original, e fiquei louca. Falei, preciso trabalhar com esse autor, preciso traduzi-lo, quero que ele seja conhecido. Pensando que o Brasil é uma nação que tem a maior população negra fora de países africanos e que tem uma cidade iorubá, que é Salvador, eu considero fundamental nós pensarmos na literatura que esse autor produz, porque ele é um autor iorubá, porque repercute também na nossa forma de pensar nossa cultura, de pensar nossa tradição, de pensar ancestralidade, de pensar teatro. Então, eu vou falar agora para vocês da minha própria pesquisa, do que eu tenho feito. Eu prestei o doutorado, fui aprovada, graças aos orixás, e atualmente eu tenho traduzido uma obra muito importante do Olho Shoinka, chamada Mito, Literatura e Mundo Africano, Myth, Literature and African World. É um livro baseado numa série de conferências que ele deu na Universidade de Cambridge, no comecinho dos anos 70, no auge daquele momento das independências de nações africanas. Ele propõe um projeto de decolonizar a cultura, a arte, a partir de mitos africanos. Ele trabalha basicamente com teatro trágico, então ele propõe uma teoria do trágico. Ao invés de olharmos para as tragédias gregas como modelo, nós olharemos para as mitologias iorubás, dos orixás, e ele tira Dioniso do lugar de deus do teatro, de patrono do teatro, das artes cênicas, e coloca Ogum, que é um orixá que ele na sua lenda ele é conhecido por ter criado, aberto o caminho entre o mundo dos deuses e não vivos com o mundo dos homens. Então ele faz essa ponte. Tem uma tradição iorubá chamada Egungun, que aqui no Brasil, quem é do candomblé conhece um pouco, que é uma espécie de espetáculo no qual o ator ele se fantasia, ele se mascara, uma mascarada, masquerade, e nisso esse ator ele recebe o espírito de um ancestral, ele incorpora. Então é muito representativo de como os iorubás veem o papel do ator, do teatro, né? Ele é um receptáculo do deus. Na tragédia grega acontece isso também. Dizem que quando você está assistindo um espetáculo, que você se arrepia, ou que você chora, se emociona com o que está sendo passado no palco,
significa que o Deus entrou em você, que Dioniso incorporou em você, e você acredita naquilo que está sendo mostrado. O Egungun segue mais ou menos essa linha também. Quando você se veste de orixá, você se torna o orixá. Quando você interpreta um personagem no palco, você se torna o personagem. E nós, público, acreditamos naquilo, aquilo se torna verdade diante dos nossos olhos. É muito legal isso. Agora eu vou falar um pouquinho das obras do Shoinka e da biografia dele também. Bom, falar sobre tradições cênicas africanas é um pouco difícil por causa do colonialismo. A África pré-colonial, ela era o berço de muitas línguas faladas. Então, a tradição oral era e continua imensa. Só que as políticas coloniais, elas ajudaram a apagar essas línguas e essas tradições. Pesquisando sobre teatros africanos, eu descobri que a maior parte dessas tradições cênicas são ligadas à dança, à mímica, à contação de histórias, e também a processos de ritualística. Muitas dessas performances também, elas são comunais, sobretudo na Nigéria. O que isso significa? Significa que elas podem ocorrer em locais públicos e contam com a participação do público, às vezes interagindo com esses atores, ou batendo palmas, cantando. Então, é muito rico, não é um teatro restrito ao palco cênico. O palco pode ser qualquer lugar. Também pesquisando sobre tradições cênicas africanas, eu cheguei no teatro universitário, que teve um papel bastante importante na reconstrução cultural pós-colonial. Nas universidades, essas manifestações locais, elas acabavam se misturando com drama europeu, criando novas formas artísticas. E o teatro do Shoinka é basicamente isso. Ele pega toda a tradição iorubá e mistura com toda a tradição dramática europeia, mas cria algo completamente original e baseado em sua própria cultura. Ele também vem de uma família de ativistas da cultura e do teatro. Ele é primo do Fela Kuti, um dos músicos mais importantes da Nigéria e do continente africano. Depois pesquisem, quem não conheceu o Fela Kuti é muito importante. E o Shoinka, ele acabou sendo responsável, pois ele era professor universitário também, sempre engajado dentro das universidades, a estabelecer uma cena de teatro nigeriano. Eu vou falar um pouquinho da biografia dele, eu vou ler, porque é bastante coisa, e eu não quero esquecer o nome de nenhuma peça importante por aí. Tá. O Shoinka, ele nasce em 13 de julho de 1934, em Abeokuta, que fica a oeste da Nigéria. Ele faz os estudos preparatórios na cidade onde nasceu, entra para a universidade em 1954, ele estuda no Government College de Ibadan. Depois ele continua seus estudos na Inglaterra, na Universidade de Leeds, onde em 73 ele conquistou o doutorado. Ele pesquisou na universidade na Nigéria drama grego, e em Leeds ele se especializa em tragédias. Depois de 6 anos na Inglaterra, onde ele foi dramaturgo do Royal Court Theatre em Londres, ele recebe uma bolsa da Fundação Rockefeller em 60 e volta para a Nigéria para estudar teatro africano. Ao mesmo tempo, ele ensina teatro e literatura em várias universidades de Ibadan, Lagos e Ife. Em 75, ele se torna professor especialista em literatura comparada. Nessa década de 60, ele funda alguns grupos de teatro, que produziu suas primeiras peças, e dos quais ele participou como autor também. Desde essa época, ele trabalha periodicamente como professor visitante em algumas universidades como Cambridge, Yale e Wits University da África do Sul.
De volta à Nigéria, ele escreve uma peça que impactou muito naquele momento, chamada A Dance of Forest, uma dança da floresta, que é uma obra que retrata a colisão entre o colonialismo e a tradição iorubá. Colisão é um tema importante para entendermos a obra dele, e algumas de suas propostas artísticas. Ele é muito interessado no encontro entre a estética do teatro ocidental e as tradições cênicas africanas. E é nesse momento que ele escreve o livro que é meu objeto de pesquisa, O Mito, Literatura e Mundo Africano, no qual ele propõe uma nova teoria do ator trágico e do teatro trágico, diferente da tradição greco-dionisíaca. Como eu já tinha explicado, né, no lugar do deus Dioniso, ele coloca o orixá Ogum, que seria esse modelo de ator trágico, que também assume o símbolo do seu projeto decolonial. Ao pensar sobre o teatro, a partir de seus próprios deuses, rituais e línguas, ele está propondo que a África olhe para si mesma, deixe de ter seu pensamento artístico colonizado. Em 63, ele resolve experimentar essa teoria do teatro trágico que ele traz no Mito, Literatura e Mundo Africano, e ele reescreve as Bacantes de Eurípides. Ele chama a peça de As Bacantes de Eurípides, um rito comunal. E nessa peça, ele coloca esses personagens clássicos, mas ele também adiciona elementos da dança iorubá, o coro, ele é todo cantado com canções iorubás, e a peça toda acaba se tornando um ritual. Então ela tem um caráter bastante diferente do que nós vemos tradicionalmente no palco. Deixa eu ver o que mais, que eu não posso esquecer de mais nada. Tá. Aí acontece um momento trágico, porque em 67, mais ou menos, 68, a Nigéria começa uma guerra civil contra o povo Igbo, que eles estavam querendo fundar uma nação chamada Biafra. A Chimamanda fala desse episódio no Meio Sol Amarelo, e que foi uma guerra que impactou muito, impacta a Nigéria até hoje. Foi um confronto sangrento que feriu vários direitos humanos. E o Soyinka, ele se posiciona, ele escreve no jornal pedindo um diálogo entre ambas as partes, antes ainda do começar da guerra, e ele acaba sendo preso como um traidor. E ele fica 2 anos e alguns meses, acho que 27 meses, na verdade, encarcerado numa solitária e privado de material de escrita. Então ele tinha poucos livros aos quais ele tinha acesso, e ele rascunhou algumas coisas nesses livros que acabou se tornando depois uma obra posterior chamada O Homem Está Morto, The Man is Dead. E nessa obra ele reflete, através de poesia, sobre a tragédia da prisão, né? Bom, como dramaturgo, ele baseia sua escrita na mitologia iorubá, sua própria tribo. Ele escreveu algumas peças durante sua estadia em Londres. Ele também é um artista que ele está sempre circulando. Ele esteve exilado algumas vezes, mas também esteve fora da Nigéria devido ao seu trabalho como acadêmico. Entre as peças filosóficas sérias de Soyinka estão The Road, A Estrada, de 65, Death and the King's Horseman, A Morte e o Cavaleiro do Rei, de 75. As últimas peças dramáticas deles são A Play of Giants, de 84, e Requiem for a Futurologist, de 85, antes do Nobel. Ele publicou cerca de 20 obras de drama, novelas, poesia, escreve em inglês e sua linguagem literária é marcada por grande amplitude e riqueza de palavras. Ao produzir uma teoria sobre tragédias, ele fala sobre a Nigéria e as implicações políticas e sociais do pós-colonialismo. Podemos dizer que ele escreve sobre a tragédia do imperialismo. Esse é o grande tema dele. Ele escreveu 2 romances, um que eu já falei, Os Intérpretes,
e Season of Anomie, temporada de anomia, de 73, no qual ele se baseia no seu pensamento durante a prisão e confronta o mito de Orfeu e Eurídice com a mitologia iorubá. Então, essa ideia do confronto está sempre presente nessas peças dele, como eu havia dito anteriormente. Ele também é um poeta muito conhecido, escreveu Poemas da Prisão, Terra de Mandela and Other Poems, entre outros livros. Eu vou falar agora sobre a relação do autor com o Prêmio Nobel. Eu vou mostrar alguns vídeos dele e vou ler uns trechos de uma entrevista que ele deu pós ganhar o prêmio. Eu vou falar um pouco da relação do Prêmio Nobel com o Olho Shoinka. A justificativa que a academia deu para escolhê-lo como vencedor desse prêmio é que ele é o autor que, numa perspectiva cultural mais ampla e com muitas nuances poéticas, ele modela o drama da existência. O artista que era mais cotado para receber o prêmio de literatura nesse ano era o Chinua Achebe, que eu citei anteriormente, justamente por ser aquele que faz o romance modelador, né, romance de fundação da literatura pós-colonial africana. Mas o que acontece é que o Shoinka, ele tem uma linguagem bastante complexa, tem o uso da língua de uma maneira bastante inovadora. Ele era muito conhecido nos círculos acadêmicos, intelectuais, e eu acho que pelas temáticas que ele aborda nas obras, ele foi a escolha mais acertada. A academia, ela sempre escolhe autores, escritores que tragam livros, né, que tragam benefício para a humanidade. O que isso significa? Significa que a academia sueca ela acredita no papel humanizador da literatura. Então, o escritor ele precisa, além de ter uma obra, sei lá, original, criativa, ele precisa também se preocupar com uma função um pouco mais politizada da obra. Eu não sei se politizada é um termo ok para a gente usar aqui, mas essa postura que o Shoinka sempre teve em sua carreira, em sua literatura. Ele é aquele artista que vai contra as opressões publicamente, ele é contra toda e qualquer discriminação, forma de discriminação, contra o racismo, contra regimes ditatoriais. Ele destoa um pouco, por exemplo, do Achebe, quando ele não se coloca naquela posição de conflito entre colonizador e colonizado. Nas obras dele, ele sempre faz uma crítica ao Ocidente, aos colonizadores, mas também às novas nações africanas. Ele tem um olhar imparcial, assim, ele critica ambos os lados. E isso é bem inovador. Fora que ele também é contra o apagamento da memória do processo colonial. Ele acha que é importante que o que foi ensinado seja incorporado na cultura nova, na cultura pós-colonial. E eu concordo, acho que é impossível realmente você apagar um passado tão violento e que repercute até hoje nas nossas relações, né? Sobretudo no Brasil, que também é uma nação que está passando por esse processo pós-colônia. Eu estava lendo um texto do escritor Haruki Murakami, japonês, e ele tem um capítulo no livro Romancista como Vocação, no qual ele fala sobre prêmios literários. Eu gostaria de ler um trecho para vocês, porque exemplifica um pouco do que o Shoinka traz também. Eu vou ler um trechinho. Nem preciso dizer que o que fica para a posteridade são obras, e não prêmios. Creio que poucas pessoas do mundo se lembram da obra que ganhou o prêmio Akutagawa 2 anos atrás, ou do escritor que ganhou o Nobel 3 anos atrás. Você lembra? Mas se uma obra for realmente boa, ela resistirá ao teste do tempo e será lembrada para sempre. Quem se importa se Ernest Hemingway, ele ganhou, sim, ou Jorge Luiz Borges o receberam, ele ganhou ou não? O prêmio literário pode acrescentar brilho a uma obra específica, mas não consegue lhe oferecer vida. Claro, isso é uma coisa que nem precisa ser dita.
Eu fiquei pensando, isso me fez pensar nessa questão, né? Se o prêmio, qual a importância do prêmio, na verdade? Um prêmio como o Nobel, ele dá legitimidade, dá uma chancela, né, de qualidade, mas ele também ele traz uma dimensão política para a obra, para o escritor. Então, ele precisa se posicionar de alguma maneira. E isso é uma coisa que o Schoenka sempre fez na carreira dele. E então ele aproveita nesse momento para denunciar o apartheid, para falar do grande amigo dele, Nelson Mandela, para pedir talvez um mundo mais justo, né, um mundo menos opressivo. Eu achei uma outra entrevista dele, dessa vez escrita, que ele deu para o Anthony Appiah, que é um professor da Princeton, e de origem ganesa, e ele é muito importante. Ele tem um livro chamado Na Casa de Meu Pai, que vai falar de toda essa construção da África no período pós-colonial. E eu gostaria de ler também para vocês, a gente ver mais ou menos como que ele está pensando. Na verdade, eu vou tentar transmitir, aí se eu conseguir, vocês podem acompanhar a leitura. Deixa eu ver. Acho que deu. O Appiah fala, né? Agora que você teve 3 meses ou mais para pensar sobre isso, pode nos dizer o que você acha que é o significado da concessão do Prêmio Nobel, primeiro para você e depois para você como africano? Schoenka responde: para mim tem sido um inferno, risos. Em um nível, sim. Eu entendo o que Bernard Shaw quis dizer quando recebeu o prêmio e disse que poderia perdoar o homem que inventou a dinamite, mas foi precisamente de um demônio para inventar o Prêmio Nobel de Literatura. Eu compartilho um pouco desse sentimento, mas apenas até certo ponto. O outro lado da moeda, é claro, é que aumenta a família literária, aumenta a consciência da necessidade de muitas atividades, muitos caminhos, muitas preocupações com a terra comum que habitamos. Aumenta a consciência da necessidade das pessoas de se apegar a uma voz, um representante. Isso se refere à sua pergunta sobre a África em particular. Portanto, é de grande importância, eu acho, não tanto para mim, quanto para os artesãos literários do meu continente, para aqueles que compartilham minhas preocupações políticas pelo continente. Para aqueles que compartilham o desejo de uma irmandade que transcenda o continente africano e alcança a diáspora. A forma como o prêmio foi recebido por pessoas em todo o mundo, particularmente a diáspora africana, nas Índias Ocidentais, nos Estados Unidos e através das fronteiras de várias línguas, reforçou minha convicção insistente de que o mundo africano não é limitado pelo continente africano. E isso é bem bacana ele falar, porque é um dos pontos de partida do livro que eu estou trabalhando no doutorado, que é essa ideia de um mundo africano que também é um mundo diaspórico, um mundo pan-africano, que não ignora o passado colonial, não ignora a grande tragédia da escravidão, do tráfico atlântico, da Maafa, que é o nosso holocausto negro. Ele continua, né, vou ler mais um trechinho dessa entrevista. O Appiah fala: percebi que quando você deu sua palestra no Nobel, você optou por discutir o apartheid e o sul da África. Você sentiu que isso era uma coisa particularmente importante a se fazer naquele momento? Schoenka: muito da minha escrita tem se preocupado com a injustiça, com a desumanidade, com o racismo, dentro e fora do meu ambiente imediato, que é a Nigéria. Esta é uma plataforma mundial e não pude pensar em nenhum momento mais apropriado para expressar esse nível particular de minhas preocupações literárias. Achei mais apropriado, sim. Aí o entrevistador diz: então, dessa forma, o prêmio dá a você o direito de falar com o mundo e também com o Ocidente. Schoenka: isso mesmo, Appiah. Eu vou parar por aqui. Já deu para a gente pegar um pouquinho, né, desse papel que ele assume, né, de um porta-voz do mundo africano, um porta-voz da Nigéria, mas também porta-voz da diáspora. O significado do prêmio dele é importantíssimo, né, por ser o primeiro negro a receber uma condecoração como essa. E agora eu vou falar para vocês um pouco de como isso repercutiu. Porque aconteceram muitas coisas bacanas
que surgiram após ele receber esse prêmio. Uma delas, assim, é o que ele fez com o dinheiro, né? Ele, a partir do Prêmio Nobel, o Soyinka ele empreende uma cruzada para levar literatura por todo o continente africano. Ele construiu uma fundação, The Wole Soyinka Foundation. Ele aplicou uma parte da verba para construir uma residência artística e um teatro nessa fundação, que fica na cidade dele, Abeokuta, na Nigéria. Então, há muitos anos eles vêm financiando trupes de teatro, acadêmicos que vão pesquisar cultura iorubá, artistas plásticos, escritores, que eles ficam baseados nessa fundação, nesse espaço, onde eles recebem uma ajuda financeira e também a possibilidade de produzir suas obras sem preocupações externas. E ele também criou, junto com a Fundação Lumina, o prêmio Wole Soyinka de literatura africana. Só vou confirmar se é esse mesmo nome do prêmio. Vou ver. Não. O prêmio Wole Soyinka de literatura na África, que é um prêmio de literatura pan-africano que ocorre a cada 2 anos, a partir de 2005. E eles oferecem um prêmio de $20 mil americanos. A cerimônia de premiação, em geral, em Lagos, na capital da Nigéria, ou em algum outro lugar africano. E as inscrições elas podem ser feitas em inglês ou francês. E a cada edição eles escolhem um tema, por exemplo, drama, poesia. Acho que em 2020 os temas são ensaios políticos. E é isso, né? Algumas palavras sobre o prêmio. Uma das organizadoras disse que este prestigioso prêmio pan-africano, semelhante ao Prêmio Nobel africano, visa unificar o povo e celebrar os grandes mentes da África. O crescimento não se deu apenas em qualidade, mas também no âmbito e na escala. De 87 inscrições recebidas na primeira edição, de 8 países africanos, a última edição teve 402 inscrições e 26 países participantes. Então, com essa experiência do Nobel, ele acabou empreendendo, né, outras formas também de divulgar a literatura, de unir esses povos, né, pós-coloniais africanos, divulgar novos artistas, e tem todo esse caráter político também, né, de você levar a arte onde às vezes existe uma censura, né, uma opressão. Ele é o maior inimigo dos ditadores, ele não é uma pessoa muito bem aceita em alguns países, justamente por se opor publicamente a regimes não democráticos. Tem uma anedota que diz que quando o Donald Trump ganhou a eleição, o Soyinka queimou o passaporte americano dele. Ele deu aula em muitas universidades americanas importantes, mas ele disse que ele estava muito idoso e não precisava passar por isso. Então, isso é uma das posturas polêmicas dele, né? Ele tem um ar de sarcasmo também. E isso levou a ser preso várias vezes durante sua trajetória, e até a fugir da Nigéria em 1994, porque ele foi condenado à morte por um dos presidentes ditadores. E é isso. Eu vou deixar umas indicações de uns sites para vocês darem uma olhada. Tem o site da Fundação Lumina, o site da instituição dele, da Fundação Wole Soyinka. Deixei 2 vídeos, um do Metrópolis, da TV Cultura, e outro de um jornal que o entrevistaram em 2014. Eu não achei quase nada em português, com legenda ou dublado. Ele tem alguns documentários em inglês e em francês. Tem muita entrevista dele recente, porque ele é uma figura bem participativa assim, da vida política nigeriana. Ele está sempre dando opinião na TV ou na internet, e ele continua escrevendo. Ele tem uma das últimas peças que ele fez sobre aquelas garotas de Chibok que foram sequestradas pelo Boko Haram.
Então, ele está vivo e bastante ativo nesse ideal, né, de liberdade e cultura que ele persegue desde os primórdios, assim, da sua obra. Eu acho que é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena introdução do Soyinka. Ele é um autor que vale muito a pena ler. Quem conseguir ler inglês, ok. Quem não conseguir, esperem pelas minhas traduções, porque eu pretendo continuar traduzindo as obras dele. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Olha, uma literatura que denuncia, que antecipa problemas e que pode até ajudar a resolver conflitos. O que é isso? Foi sobre isso a nossa conversa com o escritor e dramaturgo nigeriano Wole Soyinka, Nobel de Literatura, na entrevista da semana. Ele está aqui no Brasil para participar ele já foi embora, mas o festival continua, no Festival Afriaca, Encontros entre Brasil. Soyinka foi o primeiro africano a vencer o Nobel de Literatura em 1986. Nasceu em uma família nigeriana de origem iorubá e tem participação ativa na vida política do país. Durante a Guerra Civil, na década de 60, foi preso ao tentar mediar o conflito. Professor universitário na ditadura do general Sani Abacha, na década de 1990, deixou o país. Mas ainda hoje denuncia a tirania e a corrupção na Nigéria e em outros países. O senhor acha que a literatura tem potencial para resolver conflitos? Eu não acho que os escritores sejam os legisladores do mundo, mas acredito que a literatura faz durar o que, para a política, muitas vezes é efêmero, desaparece. A literatura está lá, ela é sólida. Mesmo nos momentos de extremo niilismo, como que estamos presenciando na Nigéria, com a atuação de grupos fundamentalistas que odeiam a ideia de criatividade, a literatura vai permanecer. Esse é um fato. Governos e líderes não antecipam o que está bem debaixo dos seus narizes, e essa é uma das funções que a literatura consegue ocupar. Talvez os escritores estejam mais próximos das pessoas e sejam menos alienados do que os políticos pensam. O escritor, muitas vezes, consegue prever, alertar, reconhecer sinais antes da erupção de um conflito. O que o senhor gostaria que o mundo soubesse sobre a Nigéria quando o senhor escreve sobre ela? A verdade, só isso. Não a versão sensacionalista, nem a das reportagens, que é o que normalmente atrai as pessoas de fora. Elas ouvem sobre desastres, guerras civis, conflitos religiosos, mas muito raramente eles deixam de lado o problema para apreciar a humanidade que está debaixo de tudo isso. Então, só quero contar a verdade. Toda a sociedade tem seus próprios problemas. Então, o que eu gostaria de mostrar para fora da Nigéria, o que eu acho que deveria preocupar os escritores, é o bom e o ruim, o que é positivo e o que é negativo, porque nenhuma sociedade é perfeita. Todos os seres conscientes têm a responsabilidade de saber o que está acontecendo do outro lado do mundo. Essa é uma responsabilidade de todos os seres humanos, de todos os cidadãos do mundo. Nesta quarta-feira começa a 14ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty. O Metrópolis vai estar lá, viu? Espere por entrevistas e reportagens muito especiais. Então a gente continua no assunto, porque quem passou pelo Brasil no Festival Afriaca foi o escritor nigeriano Wole Soyinka, ganhador do Nobel de Literatura em 1986. Professor, poeta, ensaísta e dramaturgo, Soyinka é um dos maiores autores africanos da atualidade. Mas só tem um livro traduzido no Brasil. How could the African writers could be promoted here in Brazil to be closer to the Brazilian public? Everywhere I go, I see The Lion and the Jewel. I wrote The Lion and the Jewel a century ago, and each time I come, the same question is asked, and people say, why are the works of writers not better known? I think it's the responsibility of Brazilian publishers, and the material is there. Your compatriot Chimamanda Adichie has been well recognized. Her talent is known even here in Brazil. Mm-hmm. Is she an exception, Professor, or things are really changing for African writers? Well, you use the expression changing. I think in terms of literature and artistic creativity, what you're seeing is only greater exposure. In Nigeria at the moment, I can tell you that women writers are, in fact, I've told young male writers
that they'd better look out. The women are really overtaking them. You are an artist politically and culturally engaged. Do you believe that art could really transform the world? Yes. Why is it that politicians, especially dictators, why is it that they hate literature so much? It's because they're content with the status quo and they are afraid that the material of literature tends to overthrow prior concepts, to smash complacency, to alter the status quo, whereas those who seek power and who exercise power do not, very often do not like any change in society. What was your relationship with your cousin, Fela Kuti? Do you like his music? I like his music, yes. I like his beat, especially. And of course, I like the pungency of his lyrics. We got on quite well. Is it possible to imagine what his absence caused to Nigerian culture? It's a loss, of course, but and there are other musicians, really strong and gifted musicians, and art lives longer than human beings.